Hoje a gente vai fazer algumas aplicações em integração dupla. Essas aplicações aqui, vocês vão encontrar elas lá na seção, vou colocar o vermelho aqui, na seção 15.5 do livro do Stuart. Por quê? Porque a gente estava falando a respeito de integração duplas em regiões mais gerais, onde o domínio era do tipo 1 ou do tipo 2, né? Ou seja, e até mais do que isso. Além do tipo 1 e do tipo 2, a gente viu coordenadas polares, né? Na 15.4 que a gente viu quando a nossa região tinha alguma coisa parecido com circunferência, né? Delimitada por circunferência. Então, o que fizemos até aqui pode ser estendido para outros tipos de regiões mais complicadas, como mostrado na figura abaixo. Aqui, vamos ver o que está. Aqui são as coordenadas polares, só que as coordenadas polares, o retângulo polar que a gente viu, era um retângulo onde o R variava entre A, onde esse A aqui era maior ou igual que zero, né? E B, e o meu θ, ele variava entre um alfa e um beta. Com a restrição que beta menos alfa aqui fosse menor ou igual a 2π, né? E maior ou igual que zero. Então, a nossa região, por enquanto, dos retângulos polares era dada dessa maneira. Mas uma generalização que a gente poderia fazer disso seria esse teorema aqui, ó. Se a função f ela for contínua na região polar dessa forma, ó, você vê, o θ, ele continua variando entre beta menos alfa, mas agora o r, ao invés de variar de uma constante a até uma constante b, porque quem era essa constante a e quem era essa constante b? Era exatamente os raios de duas circunferências, né? Era o tamanho do raio. Então, agora eu estou falando que ela pode variar de uma função que depende de θ até outra função que depende de θ. Então, a minha integral ia ficar dessa maneira. Eu ia continuar trocando x por r cosseno, eu ia continuar trocando y por r seno, o meu dA continuaria sendo trocado por r dr dθ, só que agora a única diferença, a minha integral aqui do meio, a primeira integral, né, que é a primeira, o meu limite de integração agora, ao invés de ser duas constantes, vai ser o quê? O r vai variar entre duas funções que dependem de θ. Aqui tem um exemplo, um desenho aqui na próxima página que fica claro isso, né? Aqui, ó. Então, nesse desenho aqui, vocês podem ver o seguinte. Ao invés, que a gente estava pegando o tradicional, era pegar o quê? Pegar o raio, o R variando de um determinado R. Opa, ficou ruim a curva aqui, né? Imagino que aqui seria um A. Ou seja, todo mundo aqui, a distância era A, né? E todo mundo ia até, por exemplo, uma distância B. Outro raio de outra circunferência. Então, sempre o raio variava de A até B. Agora, o que eu estou fazendo? Qual que é a diferença? Agora eu estou pegando uma função aqui que depende de θ, tá vendo que essa função H aqui, ó, o R ele não é mais constante, ele não varia de um determinado A até um determinado B, porque agora ele varia de uma função que depende do θ até outra função que depende de θ também. Aqui tem um H2 e aqui eu vou ter um H1. Então, de acordo com o θ que você escolhe aqui, ó, o valor de R ele não é constante, tá vendo? Ele vai variar dessa curva aqui de trás até bater nessa curva aqui da frente. Então, isso faz com que a minha região ela seja um pouco mais geral do que o retângulo polar que a gente tinha estudado. Ficou clara a diferença desse retângulo polar aqui um pouco mais generalizado do que o outro tradicional? O outro tradicional era assim, né? Ia de um determinado A até um determinado B. Né? Era assim, o outro retângulo. Ia de A até um determinado B. Então, o raio aqui, né, ficava constante. Agora, esse camarada aqui já não é mais não faz parte de uma circunferência com centro na origem raio B, e esse camarada aqui não faz parte mais de uma circunferência com centro na origem raio A. Agora ele muda para uma função que depende de θ e outra função que depende de θ. Tranquilinho? Tranquilo, né? Alberto falou. Alberto, Iodemes, Lucas, tá tranquilo para vocês também? Sim.
Eudemes também, tranquilo. Beleza, então podemos seguir. Aqui tem um exemplo. Que é esse exemplo? Tá vendo? Agora a gente vai ter a primeira modificação, por exemplo, para o raio, né? O raio ele vai de uma função que depende de θ até outra função que depende de θ. Antes o raio ele ia de uma constante até outra constante. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos observar isso. Determine o volume do sólido que está sob o paraboloide, sob, né, o paraboloide. Ele está sob, então está debaixo do paraboloide, e o paraboloide é z igual a x ao quadrado. Esse aqui é o paraboloide, na verdade, né? Esse aqui, ó. Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o volume do sólido que está sob ele, ou seja, do lado de baixo dele aqui, né? Sob ele e está acima do plano XY. O plano XY seria o chão aqui, né? E está dentro do cilindro. Então, se está dentro do cilindro, então, não sei se dá para vocês perceber, o cilindro é esse aqui, ó. Ele é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Por que eu sei que esse cilindro é esse camarada aqui? Porque aqui você pode completar o quadrado, ó. Junta esse x ao quadrado com esse 2x, pode fazer assim, ó. X ao quadrado, passa o 2x para o outro lado, mais y ao quadrado igual a zero. É a mesma expressão, só peguei o 2x e passei para o outro lado. Aqui dá para você completar o quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de x menos 1 ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai estar aqui, mais o quadrado do segundo. Só que como eu não tenho o quadrado do segundo, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair ele para poder minha conta fechar, né? Para poder dar igual a zero. Concorda que quando eu desenvolver esse quadrado aqui, o 1 vai cortar com esse 1 que eu aumentei aqui, né? E aí vai ficar simplesmente a expressão de cima. Só que como eu aumentei esse menos 1 aqui, ele pode passar do outro lado, positivo, né? Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa expressão aqui, ela é exatamente igual a essa, né? Por que eu faço desse jeito? Para poder descobrir que circunferência que vai gerar esse cilindro. Essa circunferência de centro 1, 0, né? Ou seja, x menos 1. A equação da circunferência geral é assim, ó, x menos a mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui vai dar uma circunferência com centro AB e raio R. Lá no curso de geometria analítica, né, a gente vê que a circunferência tem esse formato aqui. Então, esse aqui é um caso particular. Então, por isso que o centro dessa circunferência é o ponto 1, 0, né, porque aqui é como se fosse y menos 0 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, mais igual a 1 ao quadrado. É exatamente um caso particular, né, que a gente está aplicando aqui, que está escrito aqui. Por que agora o R ficou igual a 2 cosseno de θ? Vocês podem perguntar, né? Por que o R ficou... Como que eu descubro isso, né? Na verdade, então, utilizando coordenadas polares, e como eu uso coordenadas polares, eu vou usar essa equação, e vou usar também a equação do y igual a R seno de θ. Se aparecer, né, eu tenho essa equação aqui também para poder utilizar. Então, agora, para você ver, o que é x ao quadrado? A equação que ele deu para a gente é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, não é? Do cilindro. X ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso trocar por r ao quadrado. 2 que multiplica. No lugar do x, eu coloco r cosseno de θ. Então, um r aqui pode cancelar com r aqui, então sobrou que r é igual a 2 cosseno de θ. Então, é a mesma equação do cilindro, por isso que ele colocou ou, tá vendo? Essa aqui é a equação do cilindro em coordenadas cartesianas. Essa aqui é a mesma equação do cilindro, só que em coordenadas polares. Beleza? R ao quadrado, cortou, beleza. Aqui, como que eu descubro, Vinícius chegando, como que eu descubro a variação do R e do θ, para poder fazer o meu D? Tá vendo o meu D aqui? O meu D é essa expressão aqui. Então, o que acontece? O θ, vocês lembram que era o quê? Era o ângulo que faz para poder fazer a circunferência toda. Só que a circunferência, o retângulo polar todo. Só que o meu retângulo polar aqui, ele deu um círculo completo. Então, por isso que eu peguei aqui de menos 90, tá vendo? O ângulo como sendo de menos 90 até mais 90, ó.
o θ variando de menos 90 até mais 90, e o raio, tá vendo que o raio agora ele muda, né? Ó, o raio ele vai crescendo, ó, ele sai daqui, vai batendo aqui, ó, o raio ele vai mudando de acordo com o θ. Então, o que que acontece? Eu pego a função zero, ou seja, o h1 de θ como sendo a função nula, e quem que seria o h2 de θ? O h2 de θ seria exatamente essa função fronteira aqui, ó. Vamos voltar aqui no retângulo polar aqui, que vocês entenderem. Tá vendo que eu tenho um H1, eu tenho um H1 de θ aqui, e tenho um H2 de θ aqui, né? Para esse caso particular aqui, quem que é o H1 de θ e quem que é o H2? O H1 de θ eu vou pegar como sendo zero, a função nula, e ele vai até bater no H2. Então, quem que é o H2? O H2 vai ser exatamente a borda da circunferência. E esse H2 de θ aqui é exatamente a equação do cilindro, ou seja, o raio dá exatamente 2 cosseno de θ. Quem vê, faz um teste aqui. Imagine quando você pega o θ igual a menos 90. Se você pegou o θ igual a menos 90, onde que você está? Vocês concordam que vocês estão exatamente em cima aqui do eixo Y? Menos 90 é aqui. Aí o θ vai aumentando, aumentando, até chegar a 90 positivo, passando pelo zero, tá vendo? Então, se você pega o θ igual a menos 90, quanto que vai dar o R? 2 vezes cosseno de menos 90. Só que o cosseno de menos 90, o cosseno é a função par. Cosseno de menos 90 é a mesma coisa de cosseno de 90. Deu zero. Então, tá vendo que você está exatamente parado? O raio continua sendo zero? Aí você começou a andar. Você andou e veio, por exemplo, aqui, ó, menos 45 graus. Suponha que você veio para esse ponto aqui, ó, menos 45. Qual que é o cosseno de menos 45? Vocês concordam que seria o mesmo cosseno de 45 positivo? Porque o cosseno ele é simétrico aqui em relação ao eixo do x, não é? Ó, cosseno de menos 45, você olha o cosseno no eixo do x, não é? Então vai ficar quanto? Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Multiplicado por 2, então quanto vai dar o R? Vai ser 2 cosseno de menos π sobre 4, que vai dar 2 vezes cosseno de π sobre 4, que é o mesmo valor, que é igual a 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Cancela, cancela, deu exatamente raiz de 2. Raiz de 2 vai dar quanto? Raiz de 2 vai dar 1,4, talvez, né? Imagina que você pegou 45 graus, aqui, ó, 45 graus. Então, o valor do raio, né? Ou seja, qual que é o valor do raio? O valor do raio, esse valor aqui, vale exatamente raiz de 2. E assim vai. Imagina que você pegou o zero. Quando o θ vale zero, quanto que vai dar o raio? Teria que dar 2, né? Ó, o θ igual a zero é exatamente esse ângulo aqui, né? Peguei menos 90, estou indo para 90 positivo. 2 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. E assim vai, né? O raio varia de acordo com essa fórmula aqui, ó. Ficou claro o meu D? A minha região D em coordenadas polares? Beleza. Então, uma vez que eu tenho isso, agora eu posso fazer a conta, né? Para encontrar o volume abaixo dentro do cilindro e sob o paraboloide. Então, essa conta aqui, ó. Se eu consigo tirar esse risco. Deu. Então, vamos lá. Bom, o volume. Ah, tá. Por que o volume? Esse aqui é exatamente o F de XY, né? Que é o Z. O F de XY, que é o Z lá da história, né? Que é exatamente a equação do paraboloide. Então, aqui, o meu D, o θ varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. O R varia de 0 até 2 cosseno de θ. Quem que é esse R ao quadrado aqui? Esse R ao quadrado aqui é exatamente isso aqui em coordenadas polares que eu transformei para R ao quadrado. O dA eu troquei por R, dr, dθ. Então, dA é R, dr, dθ. Substituir aqui. Então, vamos lá. Minha primeira, R ao cubo, a primitiva R à quarta sobre 4. O 4, tá. Aí vai, aqui mantém, né? Menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí eu vou colocar o 2 cosseno de θ no lugar do R. Vai ficar 2 à quarta vezes cosseno à quarta de θ. 2 à quarta é 16. 16 dividido por esse 4 aqui, ó.
Então, vai sobrar um 4. Tirei para fora da integral. Fiquei com cosseno à quarta. Substituir o zero, vai zerar tudo, né? Então, ficou com cosseno à quarta. Só que cosseno à quarta, ela é par. Se é uma função par, vocês lembram da propriedade? Uma função par, definida no intervalo simétrico. Então, você fazer a integral de menos a até a de uma função par. Vocês podiam falar que é 2 vezes só de 0 até a, né? Lembra dessa propriedade do curso de cálculo 1? É 2 vezes, então, porque essa área aqui, ó, ela coincide com essa outra do outro lado aqui, né? Então, 2 vezes. Então, 2 vezes 4 aqui virou 8. E aí eu pego a integral só, em vez de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu pego só de 0 a π sobre 2. Até aí, tudo bem? Beleza. Agora eu vou utilizar a forma da trigonometria. Eu vou falar que cosseno, essa fórmula aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Mas como cosseno está ao quadrado, a quarta, eu vou elevar o quadrado desse lado, vou elevar o quadrado desse lado também. Então aqui vai ficar o cosseno à quarta, eu vou trocar por esse trambolho aqui. Tudo bem? Beleza. Esse 2 à quarta aqui é 4. 4, vou tirar para fora da integral, vai cancelar com esse 8, sobrou esse 2. Ficou só o numerador. O que é o numerador? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Do numerador aqui, né? Tá o quadrado. Tranquilo até aí? Beleza. Então, próximo passo. O 2 continua aqui. Integral da soma. Tá vendo? Eu tenho uma soma aqui, tem uma soma aqui. Integral da soma, soma das integrais. Tranquilo? Só que agora eu vou utilizar novamente essa fórmula aqui, ó. Só que agora é cosseno ao quadrado de 2θ. Tá vendo que agora tem 2θ? Se eu tenho 2θ aqui, então aqui vai mudar para 2θ, aqui vai mudar para 2θ. Esse θ aqui vira 2θ. Então, 2 vezes 2θ, então por isso que ficou 4θ aqui, tá vendo? A fórmula é a mesma, só que agora eu vou estar adaptando, vai ficar cosseno de 2θ ao quadrado é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes 2θ, dá 4θ sobre 2. Coloquei aqui a fórmula dessa aqui. Tranquilo até aí? Beleza. Essa primeira integral aqui, a primitiva é θ. Θ variando de 0 a π sobre 2. Então, vai dar π sobre 2 menos 0. Então, tá o π sobre 2 aqui. Esse 2 aqui multiplica todo mundo. Mas a primitiva dessa, quem que é a primitiva dessa? É o seno de 2θ, porque a derivada do seno de 2θ é cosseno de 2θ vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro é o 2, que já tinha aqui, então ótimo. Substituindo 90 e 0, ó, 2 vezes 90 dá 180. Seno de 180 é 0. Menos seno de 0, então zero a todo mundo. Então essa integral aqui não serviu para nada, então. Zerou ela, né? Esse meio aqui eu tirei para fora, tá vendo? Então ele multiplica essa integral. 1, integral da soma, soma das integrais. Integral de 1 dθ mais cosseno de 4θ. E o 2, lembrando que multiplica todo mundo. Beleza, Antei? Beleza. Então, esse aqui vezes esse deu π. Estou distribuindo, né? O 2 vezes o meio deu 1, né? 2 vezes meio dá 1. Aí ficou o quê? Então, essa constante aqui foi embora com essa, né? Deu 1. Agora, essa integral aqui, ó. Essa integral aqui, quanto que vai dar? Π sobre 2. Concorda? Porque é θ, a primitiva é θ, variando de 0 a π sobre 2. Então, π sobre 2 menos 0. Mais a primitiva dessa aqui é seno de 4θ sobre 4. Por quê sobre 4? Porque quando você deriva seno de 4θ, a derivada vai dar cosseno de 4θ vezes 4, né? Que é a derivada da de dentro. Por isso que eu coloquei esse 4 aqui para poder cancelar. Mas só que quando você substituir 90, 4 vezes 90 vai dar 360, seno de 360 zero, menos zero, então essa parte aqui também zero. Essa integral aqui também zero, essa zero. Então sobrou o quê? Sobrou esse π aqui, mais o π sobre 2, que deu 3π sobre 2. Ficou claro?
Beleza. Aí, isso aqui, na verdade, é o finalzinho da sessão 15.4. A 15.5 nós vamos integrar, não, vamos integrar também na 15.5, mas nós vamos entrar nela agora. Vamos fazer algumas aplicações da 15.5. Na 15.5, essas aplicações, elas vêm mais da física. Então, a gente vai começar aqui com densidade e massa. Talvez seja até conteúdo que vocês já viram no curso de física, talvez, não sei. Vocês já viram isso aqui no curso de física? Com essa abordagem? Não fez ainda. Ah, não fizeram ainda. Então vai ser novidade aqui. Pode ser que no curso de física, talvez vocês voltam a falar a respeito disso também. Então é bom que já tenha visto no curso de cálculo aí. Aí vai ser melhor para falar a respeito de densidade e massa. Eu não sou físico, né? Mas essas aplicações aqui, como envolve integração dupla, ficou mais tranquilo de entender. Então, vamos calcular momentos e centro de massa de placas finas ou lambda de densidade constante, usando integrais. Na verdade, isso aqui nós vamos usando as integrais unidimensionais. Agora, isso aqui foi no curso de. Quando vocês fizeram o curso de cálculo 1, vocês não chegaram a ver, por exemplo, que a densidade, ela era a massa dividido pelo comprimento, né? Sei lá, você tinha um arame com a densidade ρ de x, e ele tinha um comprimento aqui dividido pelo comprimento. Então, a massa dividida pela unidade, sei lá, o comprimento aqui, vamos chamar de ΔX, cada pedacinho desse aqui, ó, ΔX. E aí, depois, para você falar que a massa do arame era a integral de A até B, da densidade dx, vocês não chegaram a ver isso aqui lá no curso de... Então, se a densidade é a massa, pode ser massa sobre o comprimento, que é o caso se for de dimensão 1, pode ser massa sobre área, se a coisa tiver dimensão 2, o que você está analisando, o objeto, e massa sobre o volume, se a coisa que você tiver, o objeto tiver em análise, for tridimensional. Então, essa fórmula, né, tem para uma dimensão, tem para duas dimensões, que é o que a gente vai ver, só que agora vai ser densidade de área, ΔA, e também depois, quando estiver falando de integral tripla, eu vou ter a massa sobre a unidade de volume. Beleza? Então, agora nós vamos focar nessa aqui, ó. Que nós estamos em integração dupla, né? Tem piedade, sim. É tranquilo, vocês vão ver que não é nada de outro mundo, não. Então, nós vamos focar nesse caso aqui. Como vocês não viram esse caso aqui é o caso da integral simples, né? Que seria o curso de cálculo 1. Agora nós vamos ver essa e depois nós vamos ver essa aqui também, quando estiver falando de integral tripla, depois da 15.7. Beleza? Nós estamos na 15.5 ainda. Então, agora, com o auxílio das integrais duplas, nós temos condição de considerar as lâminas com densidade variável. Então, essa densidade aqui, ó, vou pegar uma lâmina aqui de área A, e aí essa lâmina ela pode ser pesada, ou seja, todos os pontos dessa lâmina, ela não precisa ter a mesma densidade. A densidade aqui, logicamente, está relacionado com se um ponto ele é mais denso do que outro, né? Ou seja, mais pesado do que o outro ou não. Então, essa chapa plana, ela pode ter uma densidade variável, de acordo com o XY que você considerar aqui, ó. Pode ter o quê? Pode ter pesos diferentes, né? A densidade ela pode variar de acordo com o ponto que você escolher. Então, por isso, e mesmo assim, a gente vai ser capaz de calcular a massa desse tipo de lâmina, entendeu? Então, suponha que a lâmina ocupe uma região. Tá vendo? Uma região. Nós vamos mexer com soma de rima de novo, só para avisar. Nós vamos passar por aquele mesmo processo que a gente viu lá no início, quando a gente definiu integral dupla. Nós vamos fazer o mesmo processo aqui para vocês entenderem melhor por que a área
a área, não, a massa da placa vai ser dada através dessa integral dupla. Então, eu vou explicar para vocês o passo a passo. Então, a minha lâmina, ela ocupa uma região do plano desse tipo aqui, ó. Então, essa aqui é a minha lâmina, tá vendo? Para cada ponto XY dado aqui, ó, aqui tem um ponto amostral, tá vendo? Em unidade de massa por volume de área. Então, a densidade, que eu estou chamando da função ρ de xy, é uma função contínua, então significa que ela vai ser o limite do quê? Dos ΔM, que seria a unidade de massa, dividido por ΔA, que seria as unidades de área. Então, a densidade aqui vai ser massa sobre a área. Então, esse aqui é o caso plano da densidade. Logicamente, a densidade, talvez a mais usual que vocês tenham conhecimento, seria a unidade de massa dividida por volume, né? Para coisas tridimensionais. Mas nesse caso aqui funciona tanto para bidimensional, que é esse caso, e funciona também, por exemplo, para um pedaço de arame que tem a dimensão 1. Por mais que a gente sabe que o arame ele tem volume, né? Mas como ele é fino, a gente considera o comprimento e despreza a largura e a altura dele e faz a densidade dele como sendo linear, né? Os ΔX. Então, ΔM e ΔA são a massa e a área de um pequeno retângulo, tipo esse aqui, ó, que contém o ponto XY. Então, quando a gente pega o limite e soma tudo, né? Quando tomamos o limite, quando as dimensões do retângulo se aproximam de zero, o que acontece isso? É fazer partição. Para fazer partição, a ideia é usar a soma de rima e fazer isso aqui, ó, que a gente estava acostumado lá no início do curso. Ou seja, fazer soma de rima significa, lembra a ideia? Como a minha região não é um retângulo, o que eu faço? Eu cubro ela com um retângulo. E onde que essa parte branca aqui eu falo que é zero, as imagens, né? Ou seja, a ρ de xy vale zero nessa área branca e a ρ de xy vai ter alguma coisa nessa área, essa área aqui amarelada, né? Laranja. Então, usamos a ideia da soma de rima para determinar a massa total. Para determinar a massa total, vocês concordam se eu calcular a massa de cada RJ desse aqui e somar, vocês concordam que vai dar a massa da placa toda? Então, essa é exatamente a ideia. Então, como é que eu faço para poder calcular a massa de um pedacinho desse aqui, né? Vamos considerar a densidade zero, tá vendo? Fora aqui da região, nessa parte branca. Essa parte branca aqui eu vou considerar a densidade como sendo zero. E vou escolher esse ponto aqui, ó, esse ponto amostral. Esse ponto amostral aqui dentro desse retângulo azul, você pode escolher, por exemplo, como sendo o ponto médio. Né? Pega e soma aqui, ó, tem um retângulozinho pequenininho, que eu estou chamando de RJ. Esses pontos amostrais aqui poderia ser o ponto médio desse triângulo. Então, a massa que ocupa esse espaço aqui é dado da seguinte maneira, ó. Lembra da fórmula? Para cada a massa, a densidade, né, que a gente viu na folha passada, é no limite dos ΔM sobre os ΔA, não é? Aí o que acontece? Quando esses ΔA aqui tende a zero. Então, o que acontece? Então, a densidade, se você não faz esse cálculo aqui, ó, então, o que é a massa? A variação da massa é a densidade multiplicando cruzado, né? Que multiplica o ΔA. Então, ó, a densidade que multiplica o ΔA, isso aqui vai dar a área de cada um, a área não, a massa de cada um daqueles retângulos, né? Vai dar a massa de cada um desses RJ. Então, o que é a massa? A massa seria você pegar e somar todos os R e J, fazendo o I e o J variar. Ou seja, quando você faz o I e o J variar, você vai pegar a área de todos os R e J, isso aí vai ser a aproximação da massa. Para massa ficar massa, para massa ficar legal, para poder pegar toda ela mesmo, aí você faz o processo de limite. Por quê? Quando você faz o processo de limite, você faz esse camarada e esse aqui para infinito, esses camaradas aqui eles vão ficar cada vez menores. E se eles vão ficar cada vez menores, então significa que isso aqui é uma soma de rima. E isso aqui dá exatamente, ou seja, esse ΔA aqui se transforma nesse DA.
E essa densidade aqui no ponto amostral, ele vai pegar cada ponto em particular da região D, né? Vai pegar todo mundo, vai ficar tão pequeno que vai pegar a coordenada de todo mundo, calcular a densidade em cada ponto, tá vendo? Então, essa é a minha fórmula para calcular a massa total. Ficou claro como é que a gente chega na fórmula da massa? Beleza. Agora, só alguns casos particulares. Se a densidade for constante, o que significa a densidade for constante? Significa, por exemplo, o celular. Pode ser que algum componente lá dentro do celular ele pese mais do que outros. Então, pode ser que a gente vai ver o centro de massa. Pode ser que o centro de massa dele não seja exatamente o centro dele. Pode ser que seja um pouquinho mais para cá ou mais para lá. Então, o que é a densidade constante? Significa que cada ponto da sua superfície, da sua área, ela tem o mesmo, ela pesa a mesma coisa. Então, isso significa que a densidade ela é constante. Se ela for constante, então, para todo ponto XY, a densidade é a mesma. Então, significa que a massa, basta você pegar essa densidade e multiplicar pela área da região em questão. Por quê? Ó, nessa fórmula aqui, se isso aqui é uma constante, ela pode sair para fora da integral, ficou integral dupla de 1 dA sobre D. Isso aqui vale exatamente a área de D, que é exatamente uma das propriedades que a gente viu lá, né? O caso quando a minha função f de xy vale exatamente 1, isso aqui dá o quê? Dá exatamente a área da região de integração. Tranquilo? Essa observação 4.7? Então, nesse caso, dá um nome para a lâmina, né? Ela é chamada de homogênea. Aqui tem um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona, da carga, que está, essa carga, ela é carga de elétrons, por exemplo. Uma carga está distribuída numa região retangular, essa região aqui retangular, triangular, essa região triangular D aqui, ó, como mostra a figura, de forma que a densidade no ponto XY, imagina que você pegou um ponto XY aqui, ó, a densidade dele é x vezes y. Aí pediu para calcular em Coulomb por metro quadrado qual que é a carga total. Então a carga aqui vai fazer o papel a minha carga aqui vai fazer o papel da massa, né, da fórmula. Então vai ser a integral dupla sobre D de x vezes y, que é a densidade, dA. Então essa aqui é a densidade, ele chamou de sigma, né? Esse aqui é o sigma minúsculo, sigma de xy. Então vamos lá. Calcular essa integral. Ah, tá. Antes aqui você pode escolher, por exemplo, se você usa do tipo 1 ou do tipo 2. Porque você poderia, por exemplo, fazer do jeito que ele escolheu aqui, ó, do tipo 1. O x varia de 0 até 1. Esse ponto aqui é 1, é quando o y é 0, tá vendo? Quando o y é 0, esse é o ponto 1. Então, o x varia de 0 até 1. E o y varia dessa reta até bater na outra reta lá, ó. 1 menos x até y igual a 1. XY, o y primeiro, né? E o x de fora. Ou você poderia fazer o contrário. Você poderia pegar o y variando de 0 até 1. Esse aqui é o tipo 1. Você pode fazer o tipo 2 também. Epa, esse 2 aqui tá parecendo um 3. Deixa eu refazer aqui. Tipo 2. O que seria o tipo 2? O y varia de 0 até 1 e o x variaria dessa aqui até essa aqui, ó. Que reta que é essa aqui, ó? O x é igual a troca de lugar com o y aqui, né? Então o x vai ficar 1 menos y até x igual a 1. Isso aqui é a reta constante x igual a 1. Só que agora vai ser dx, dy. Então você pode resolver essa ou essa. As duas são fáceis, na verdade, então a escolha aqui não vai melhorar muito sua vida, não. Pode ser qualquer uma, vai dar a conta, não vai ser difícil. Então vamos lá. Quem quer a carga? Então a carga vai ser a integral, tal. Aqui, ó. Ele pegou o y variando de 1 menos x até 1 e o x variando de 0 até 1. Então, se eu vou integrar em y, o x vai ser constante. A integral de y é y ao quadrado sobre 2, substituir o 1.
Então, 1 ao quadrado sobre 2 deu meio, tá vendo? O meio aqui. E depois, menos da fórmula, né, do teorema fundamental do cálculo, substituir 1 menos x ao quadrado dividido por 2. Então, aqui ficou o quê? Tem que fazer essa conta aqui primeiro. Na verdade, esse meio aqui, ó, e esse meio dá para tirar o mínimo e dá para tirar ele para fora da integral. Aí ficou 1 menos x ao quadrado. Então, dá 1 menos quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse 1 aqui corta com esse, né? Aqui ficou menos com menos, deu mais, e menos com mais deu menos. Aí tem que multiplicar por x, né? Tem um x aqui multiplicando todo mundo. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos x ao cubo. Beleza? Aí acha as primitivas, é um polinômio, encontra a carga. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Outra importante propriedade ou aplicação, né, de integral dupla é a simetria. Essa simetria ela é bom porque ela tem hora que nos ajuda a economizar bastante conta. Então, a próxima que a gente vai falar, a próxima aplicação é a simetria. Quando a sua região de integração tem simetria, isso é uma mão na roda. Então, vamos ver como é que isso funciona para alguns tipos de regiões. Então, a primeira que a gente vai pegar aqui, ó, logicamente, além da simetria, a sua função de integração tem que ter alguma propriedade. A gente vai ver que ela precisa ser par ou ímpar, dependendo do contexto, vai nos ajudar. Então, a primeira aqui que a gente vai ver é a região D desse tipo aqui. Tá vendo que ela tem simetria em relação ao eixo do Y. Por quê? Porque o que está aqui do lado esquerdo aqui do eixo Y é o que está do lado direito. Tá vendo? Aqui é uma função, o x depende de uma função de Y, e aqui o x depende da função de y, só que invertida. Tá vendo que é a mesma função? Tá vendo essa função aqui, ó? Ela é a mesma dessa função. A diferença é que ela está espelhada em relação ao eixo do y. Tá vendo? É menos x de y e aqui é o próprio x de y. Então, eu tenho simetria e aí o que eu preciso? Ó, a região simétrica em relação ao eixo do y, e a minha função ela é ímpar na variável x. O que significa ser ímpar na variável x? Uma função é ímpar se o f de menos x é igual a menos o f de x. Isso aqui é lá do curso de cálculo 1. É par se o f de menos x for igual ao f de x, né? Os dois positivos. Então, para você ver, se é ímpar na variável x, então quando você coloca menos x aqui, vai ter que ter um menos saindo para fora aqui na variável x, tá vendo? É a mesma definição lá do... O y ficou quietinho aqui, ó, na segunda variável. Então, isso aqui significa uma função ser ímpar na variável x. Se isso acontecer, a integral dupla zera. Então, aí você fala, mas por que isso acontece? Na verdade, a resposta está lá no curso de cálculo 1. Vocês lembram quando você pegava uma função ímpar? Imagina a identidade aqui, ó. Y igual a x. Variando de a até menos a. Quando vocês calculavam a integral de menos a até a de f de x dx, onde o f de x era... Vamos colocar o x aqui, né? A sua função era x dx. Essa integral aqui dá zero. Por que dá zero? Porque essa área aqui, vocês lembram que ela é igual a essa aqui, né? Como uma positiva, outra negativa. Então, zerava, né? Uma função ímpar. Integral de função ímpar. Intervalo simétrico sempre vai dar zero. Se for para a função, vai dar duas vezes, igual a gente já usou, inclusive, na aula de hoje. Então, de fato, como D tem simetria em relação ao Y, observamos que D está limitada à esquerda por essa curva e à direita seria o espelho da mesma curva, né? Agora, a projeção dessa curva aqui, ó, no eixo Y é exatamente o intervalo CD. Então, como é que vai ficar a integral dupla? Isso aqui, ó, que eu lembrei para vocês agora, né? Uma g de x, aqui eu dei um exemplo quando a g de x vale x. Então, isso aqui do curso de cálculo 1 a gente sabe o que acontece. Então, agora, como que a gente translada para esse nosso mundo? Usando integral iterada, que a gente aprendeu lá na 15.2, só para vocês verem como é que fica. A integral dupla,
A minha integral de dentro, tá vendo a minha integral de dentro aqui, ó? A minha f de xy, ela é ímpar na variável x. Não pode esquecer desse detalhe. Se ela é ímpar na variável x e ela está definida no intervalo simétrico, então significa que essa integral aqui é zero, né? De acordo com o curso de cálculo 1. Por que isso aqui faz o papel da minha g de x? Porque esse y que aparece aqui, como a minha integral de dentro é em relação a x, esse y é como se fosse constante. Então, essa função f de xy aqui, ó, é como se fosse a g de x, que a gente viu aqui no final da página anterior, tá vendo? Igual essa aqui, ó. Então, essa aqui é minha g de x, então a integral de zero deu zero. Ficou claro por que a integral dá zero se tiver simetria em relação ao eixo y e a função for ímpar na variável x? Beleza. Agora vamos fazer o contrário. Analogamente, agora a minha simetria agora vai ser em relação ao eixo do x. Aqui, ó. Vai ser simétrica em relação ao eixo do x, tá vendo? Então, a mesma curva que eu tenho do lado de cima, eu tenho do lado de baixo, espelhada, tá vendo? Uma positiva, outra negativa. A minha função agora, ela tem que ser ímpar na variável y, tá vendo? Agora o y menos y aqui, o menos saiu para fora. Aí a integral vai continuar dando zero. Por que vai dar zero? Porque a projeção aqui dessa curva aqui, ó, vai ser o intervalo AB. Então, quando a gente vê a conta aqui utilizando integral inteirada, ó, como é que vai ficar? Essa função aqui, ó, ela é ímpar na variável y. Se ela é ímpar na variável y, e aí o que acontece? Essa integral aqui, ela é dy. Se ela é dy, o x é constante. Então, se o x é constante, então isso aqui faz o papel da minha g de y aqui, ó. O f de xy, ele faz o papel do g de y. Por quê? Porque o x é constante nessa integral de dentro. Intervalo simétrico, essa integral aqui zera. Se essa integral zera, todo o resto zera. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Alguma dúvida? Então, mais alguma dúvida, alguma pergunta da aula de hoje? Beleza, sem dúvida. Então, boa tarde para todo mundo, até quarta. Tchau. Recebido, hein? Ô, Jesus. Quer um menino para vocês, não? Falou da visão, olha lá, ó. Vinícius falou da visão. Esse aqui gosta de aparecer, viu, Vinícius? Eudêmis, até. Boa tarde, Alberto também. Com Deus. Falou, Vinícius.